Meu nome é Ibrahim S. E sou um imã, um humilde servo de Alá e um homem de fé inabalável. Durante grande parte da minha vida, fui uma luz guia na minha comunidade, oferecendo sabedoria, consolo e apoio àqueles que buscavam uma conexão com o divino. Cada conversa, cada oração e cada sermão foram dedicados a servir Alá e ajudar outros a encontrar força em sua orientação. Quando minha família e eu tomamos a decisão de nos mudar para esta nova terra, nós a abraçamos com esperança e propósito, acreditando que era um chamado, uma chance de levar a luz do Islã para um canto diferente do mundo. Nós a vimos como uma jornada escrita por Alá, uma oportunidade de servi-lo em praias desconhecidas. No entanto, a vida logo revelou desafios que eu nunca havia previsto, desafios que testariam o cerne da minha fé. Por décadas, minha existência esteve entrelaçada com a mesquita e os ensinamentos do Alcorão. Da primeira luz do amanhecer até a quietude da noite, dediquei-me à oração, ao estudo e às necessidades espirituais da minha congregação. As pessoas vinham até mim sobrecarregadas com lutas e dúvidas, buscando respostas. Eu as lembrava da infinita misericórdia de Alá, da justiça e da resiliência nascida da confiança inabalável nele. Eu acreditava que minha fé era firme, inabalável, uma fortaleza construída em anos de devoção. Mas a fé, aprendi, não é medida em conforto, mas em provações. Aos 67 anos, me vi diante do teste mais profundo da minha vida. Começou inofensivamente, dores agudas no abdômen que eu ignorava como indigestão. Os dias se transformaram em semanas, e o desconforto só aumentou. Minha esposa, Amina, sempre atenciosa e insistente, me incentivou a consultar um médico. Relutantemente, concordei, esperando nada mais do que um diagnóstico de rotina. A realidade foi muito mais devastadora. Após uma série de exames e consultas, o médico deu a notícia com uma expressão solene: câncer de estômago em estágio 4. As palavras reverberaram em minha mente, destruindo o mundo que eu havia construído cuidadosamente em torno da fé e do propósito. Parecia uma sentença de morte, mas no fundo do meu coração, reconheci isso pelo que era, um teste de Alá, uma provação destinada a refinar minha alma. Assim como o profeta Ibrahim enfrentou o comando inimaginável de sacrificar seu filho amado, entendi que minha provação era um chamado para me render completamente à vontade de Alá. Os tratamentos começaram rapidamente. A quimioterapia, um ciclo implacável de náusea, dor e exaustão profunda, drenou meu corpo de sua força. Cada sessão me deixava mais fraco, mas eu me agarrei à oração como minha tábua de salvação. Sussurrei súplicas mesmo enquanto a medicação corria por minhas veias, e nas horas tranquilas da noite, quando a dor eclipsava o sono, me voltava para o Alcorão. Seus versos, ricos em lembretes da misericórdia de Alá, tornaram-se meu consolo. Ó Alá, eu implorava, conceda-me paz se minha hora chegou. Permita-me encontrá-lo com um coração que se submete totalmente à sua vontade. Ainda assim, houve momentos em que o desespero ameaçou me consumir. A dor implacável, a fragilidade do meu corpo, essas eram provações diferentes de todas as que eu já havia enfrentado antes. Deitado imóvel, olhando para o teto, eu lutava com perguntas que testavam as profundezas da minha confiança em Alá. No entanto, naqueles momentos, eu buscava força nas histórias dos profetas, sua fé inabalável diante de provações inimagináveis. Seus exemplos me lembravam que a resistência era um ato de adoração, e a rendição era a mais alta forma de devoção. Essa era a minha jornada, e eu resolvi percorrê-la com dignidade, não importa quão árduo fosse o caminho. Uma noite, depois de suportar uma sessão de quimioterapia particularmente extenuante, voltei para casa me sentindo completamente esgotado. Enquanto eu afundava na minha cadeira, um aperto forte agarrou meu peito. A princípio, eu descartei isso como fadiga, mas a dor se intensificou, cada momento mais insuportável que o anterior. Minha respiração vinha em suspiros superficiais, e o pânico surgiu dentro de mim.
Tentei chamar minha esposa, Amina, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. A escuridão desceu rapidamente, envolvendo-me inteiramente. Quando abri meus olhos, eu não estava mais em meu corpo. Pairando acima, eu me vi, uma figura frágil esparramada no chão, sem vida. Minha esposa se ajoelhou ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela apertava as mãos em uma prece desesperada. Os paramédicos trabalharam incansavelmente, seus movimentos eram urgentes, realizando compressões torácicas em uma luta para me trazer de volta. Estranhamente, não senti medo. Uma calma profunda me envolveu enquanto eu observava o caos abaixo. Como eu poderia estar aqui, assistindo a isso? Tudo não deveria ter terminado no momento em que meu coração parou? Tentei falar, para tranquilizar a mina, mas minha voz não a alcançou. Eu era uma testemunha silenciosa, presa entre reinos. A sala começou a se transformar, inundada por uma luz suave e radiante. Não era dura ou avassaladora, mas quente, convidativa, um farol que parecia chamar minha alma. Atraído por seu abraço, senti uma paz inexplicável, como se toda a dor e turbulência da minha existência terrena estivessem sendo afastadas. A cena da minha luta mortal desapareceu no fundo enquanto a luz ficava mais brilhante, envolvendo-me em sua serenidade. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, experimentei uma quietude profunda e duradoura, um vislumbre de uma realidade além das provações deste mundo. Mas isso foi apenas o começo. O que me esperava a seguir desafiaria tudo o que eu pensava entender sobre a vida, a morte e a verdade divina que passei toda a minha existência ensinando aos outros. Enquanto pairava sobre meu corpo sem vida, a cena abaixo de mim parecia totalmente surreal. Os paramédicos trabalhavam com urgência, suas vozes cheias de comando e medo, mas suas palavras pareciam abafadas, como se estivessem submersas na água. Os soluços da minha esposa perfuravam o ar, um grito cru de tristeza que ecoava em minha alma. Eu ansiava por alcançá-la, para tranquilizá-la de que eu ainda estava aqui, que eu ainda estava com ela, observando tudo se desenrolar. Mas não importa o quanto eu quisesse, nenhum som escapava dos meus lábios. Eu estava preso em um espaço entre mundos, separado, mas dolorosamente consciente. Era uma sensação estranha, estar presente e ainda não estar presente. Não havia mais peso no meu corpo, nem mais dores ou cansaço. Eu estava livre de toda dor terrena e, ainda assim, nessa liberdade, me sentia mais vivo do que nunca. Eu podia ver tudo com perfeita clareza, cada movimento, cada detalhe. Eu podia sentir a energia na sala, a tensão no ar e até mesmo as emoções das pessoas ao meu redor. Apesar do pânico frenético abaixo, havia uma profunda sensação de paz dentro de mim. Sem medo. Sem confusão. Apenas uma aceitação silenciosa, quase serena, da minha realidade. Isso era morte? Não se parecia em nada com o que eu havia imaginado. Enquanto eu continuava a flutuar acima do meu corpo, algo distante, algo muito além da sala, chamou minha atenção. Uma luz. Não o brilho forte do equipamento médico ou a iluminação estéril da sala. Isso era diferente, suave, pulsante e quente. Ele me chamava. Sem hesitação, senti uma vontade avassaladora de me mover em direção a ela. Não havia medo do desconhecido, apenas a certeza silenciosa de que era aqui que eu precisava estar. Conforme me movia em direção à luz, a cena abaixo começou a ficar turva e desbotada, substituída por um abraço de calor que me cercava como uma presença reconfortante. Um som suave começou a ecoar, fraco no início, mas ficando cada vez mais claro. Era a voz da minha mãe, a voz que uma vez cantou canções de ninar para mim quando eu era criança. Uma melodia que eu não ouvia há décadas, mas que despertou algo profundo dentro de mim, um desejo que eu nem sabia que carregava. E então, a voz do meu pai.
Sua recitação familiar e constante da oração antes do Ada noturno, assim como ele fazia todas as noites quando eu era um menino. Essas vozes não eram apenas ecos do passado, elas estavam vivas, vibrantes, como se estivessem acontecendo no momento presente. A luz parecia embalar essas memórias, mantendo-as em seu brilho, permitindo que existissem mais uma vez de uma forma que estava além do tempo. A luz se desdobrou diante de mim, revelando fragmentos da minha vida, instantâneos de momentos que eu havia esquecido há muito tempo. Vi minha casa de infância, a mesquita onde eu havia liderado a oração pela primeira vez, os rostos das pessoas que aconselhei ao longo dos anos. Cada experiência, cada conexão, exposta no brilho dessa presença divina. Era como se toda a minha existência, minhas alegrias, minhas tristezas, estivesse sendo iluminada e compreendida. Não senti medo, apenas uma profunda sensação de paz e alegria. Era isso. Essa era a presença de Alá. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, não de dor, mas de uma pureza de alegria que eu nunca havia conhecido. Eu nunca havia sentido tanta completude, tanta harmonia em minha alma. Mas então, algo mudou. O calor que eu sentia começou a se dissipar, substituído por uma frieza que surgiu das bordas da minha consciência. A luz, antes firme e acolhedora, começou a piscar. Ela diminuiu, depois piscou novamente, como se estivesse sendo obscurecida por um véu que eu não conseguia ver. As vozes reconfortantes dos meus pais desapareceram na distância, substituídas por sussurros inquietantes. Murmúrios baixos e indistintos enchiam o ar, vindos de todas as direções. Tentei me concentrar, manter a paz que sentia há poucos momentos, mas ela estava desaparecendo. A serenidade, a alegria, a luz, tudo parecia desaparecer. O próprio ambiente ao meu redor começou a mudar. O calor que eu sentia antes se foi, substituído por um frio assustador que parecia infiltrar-se em meu ser. O brilho radiante da luz diminuiu, e o quarto ao meu redor escureceu. A névoa cinza engrossou e, com ela, a transformação horripilante dos arredores tornou-se mais clara. O chão abaixo de mim, antes macio e reconfortante, tornou-se frio e implacável. Ao meu redor, árvores retorcidas e enegrecidas erguiam-se como figuras esqueléticas, seus galhos retorcidos e sem vida. O ar, espesso com o cheiro de decomposição, parecia sufocante. Cada respiração que eu dava era contaminada, como se a própria essência da vida tivesse sido drenada do espaço ao meu redor. Cinzas e fumaça pairavam no ar, carregando consigo uma sensação de desolação que ameaçava consumir toda a esperança. Esta não era mais a presença pacífica e divina que eu sentia antes. A transformação estava completa. Eu não estava mais banhado em luz, mas cercado por uma escuridão arrepiante, um lugar que desafiava todo entendimento. E naquela escuridão, comecei a perceber o verdadeiro peso da jornada que havia começado. Então vieram os sons, suaves no início, como gemidos distantes, mas ficando mais altos e penetrantes a cada momento que passava. Gritos de angústia enchiam o ar, homens, mulheres e até crianças chorando em desespero. Os sons não eram apenas audíveis, eles penetravam em meu próprio ser, enchendo-me de uma tristeza tão profunda que parecia insuportável. Eu queria desligar tudo, desviar o olhar, mas não conseguia. Em meio à cacofonia, uma voz soou, um grito, cru e desesperado. Meu sangue gelou quando reconheci. Era a voz da minha mãe. Ela não estava cantando uma canção de ninar agora. Ela estava chorando, implorando por misericórdia. Não, eu sussurrei, embora nenhum som escapasse dos meus lábios. Isso não pode ser. A escuridão ao meu redor engrossou, tornando-se mais do que a ausência de luz. Era viva, opressiva e sufocante. Ela me pressionava, envolvendo-se em volta do meu peito até que eu senti que não conseguia respirar.
O pânico surgiu em mim enquanto eu lutava para compreender o que estava acontecendo. Então, uma voz rompeu o vazio, uma voz profunda e ressonante, diferente dos sussurros. Era clara, autoritária e vibrava no âmago do meu ser. Omar, disse, agora tudo será revelado. As palavras me arrepiaram. A voz não estava com raiva, mas carregava um peso inegável, um poder que me fazia sentir pequena e insignificante. Eu não entendia o que significava, mas sabia com certeza que o que viria a seguir mudaria tudo. Este não era mais um lugar de paz. Era um lugar de ajuste de contas, e eu estava no centro dele. A escuridão se aprofundou, consumindo tudo à vista. Não havia chão, nem céu, apenas um vazio infinito e sufocante que me pressionava de todos os lados. Os gritos de sofrimento agora eram ensurdecedores, ecoando em todas as direções. Não eram apenas sons, eles carregavam um peso, uma angústia insuportável que se infiltrava em minha alma. Formas começaram a emergir na escuridão, formas distorcidas e grotescas. Seus rostos estavam contorcidos em agonia eterna, suas mãos arranhando o ar vazio como se implorassem por ajuda. Seus gritos perfuraram meu coração, e eu senti sua dor como se fosse minha. Homens, mulheres, crianças, todos presos neste lugar de tormento, seu sofrimento infinito e absoluto. Eu queria ajudá-los, estender a mão, mas uma força invisível me manteve enraizada no lugar. Então, em meio ao caos, eu vi um trono. Ele se erguia bem acima da desolação, sua superfície esculpida com padrões antigos e intrincados que pareciam vivos, contorcendo-se nas sombras bruxuleantes. Era magnífico e aterrorizante, irradiando uma aura de imenso poder. No entanto, a visão dele me encheu de pavor. Este trono não pertencia a um lugar de paz, era um monumento ao desespero. Sentado no trono estava uma figura presa em pesadas correntes. As algemas em volta de seus pulsos e tornozelos eram impossivelmente grossas, seu peso puxando a figura para baixo. Sua cabeça pendia baixa, obscurecendo seu rosto, e sua postura era de derrota total. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo com o medo apertando meu coração. Quem era? Por que eles estavam aqui? Lentamente, a figura levantou a cabeça, e minha respiração ficou presa na garganta. O rosto era inconfundível, era o rosto do profeta Yusuf. O homem cuja história de provações e perdão inspirou gerações, cuja vida eu havia falado inúmeras vezes em meus sermões, estava agora diante de mim, acorrentado e triste. Seus olhos, antes cheios de sabedoria e compaixão, agora estavam cheios de dor e arrependimento. Não, sussurrei, embora minha voz mal pudesse ser ouvida neste lugar. Isso não pode ser. Não é possível. O olhar do profeta Yusuf encontrou o meu e, naquele momento, uma onda avassaladora de tristeza tomou conta de mim. Não era apenas a tristeza dele, era minha, ampliada e refletida de volta para mim. Seus lábios se moviam como se ele estivesse tentando falar, mas nenhum som saía. Eu queria gritar, exigir respostas, mas meu corpo se recusava a obedecer. Eu estava congelado, preso neste pesadelo, sem escapatória. Então veio a pergunta, insistente, inflexível: quem é Deus? Eu tremia, o peso da pergunta pressionando minha alma. A voz parecia me despir, descascando cada camada de crença a qual eu me apegava. Eu conheço você. Eu gritei, embora minha voz vacilasse com incerteza. Eu orei a você, adorei você, dediquei minha vida a você. Isso não é o suficiente? Mas mesmo quando as palavras saíram da minha boca, elas pareciam vazias, como ecos ricocheteando de um abismo sem fim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado de expectativa. A voz falou novamente, cada palavra cortando a escuridão como uma lâmina. Você fala em me conhecer, Omar. Mas você conhece?
Ou você apenas sabia o que outros lhe disseram sobre mim? Você me buscou de todo o coração, ou você se contentou com a imagem que outros pintaram para você? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a pergunta afundava em mim, expondo verdades que eu havia evitado por muito tempo. Memórias passaram diante de mim, momentos em que a dúvida sussurrava em minha mente, perguntas que eu havia enterrado sob camadas de piedade e tradição. Eu já ousei realmente buscar a Deus por mim mesmo? Ou eu confiei nas palavras dos outros, presumindo que suas verdades eram minhas? Virei-me para o profeta Yusuf, o desespero inundando meu coração. Seus olhos, cheios de tristeza, encontraram os meus, mas ele permaneceu em silêncio. Suas correntes chacoalharam enquanto ele se movia ligeiramente, seu peso um lembrete de sua prisão. Por que você não fala? Eu implorei, minha voz falhando. Por que você não me diz o que isso significa? Por que você está aqui, amarrado e sofrendo? Isso é uma punição? Um teste? Ainda assim, nenhuma resposta veio. Apenas silêncio. Eu caí de joelhos, a escuridão opressiva se fechando ao meu redor. As visões de antes se repetiam em minha mente, meus sermões, minhas orações, meus atos de devoção. Eles pareciam distantes agora, como uma vida que pertencia a outra pessoa. Cada ato de fé agora tingia-se com a sombra da dúvida, momentos em que eu questionava, mas nunca ousava admitir. A voz retornou, mais suave dessa vez, mas não menos penetrante. A verdade está diante de você, Omar. Você terá coragem de enfrentá-la. Fechei os olhos, o peso do momento insuportável. Eu queria gritar, correr, escapar daquele lugar e de suas perguntas implacáveis. Mas não havia para onde ir. Nenhum lugar para se esconder. A pergunta veio novamente, mais alta, mais insistente. Quem é Deus? O que você realmente sabe sobre mim? As palavras ecoavam infinitamente, reverberando em meu próprio ser. Minha mente corria enquanto eu tentava responder, mas cada tentativa parecia inadequada, incompleta. Pensei nos ensinamentos que havia seguido, nas doutrinas que havia pregado, nas orações que havia recitado. Eram todos fragmentos, peças de um quebra-cabeça que de repente pareceu incompleto. Eu não sei, sussurrei, a admissão me dilacerando. Eu pensei que sabia. Mas não sei. Eu não sei. A escuridão pareceu mudar, pressionando mais perto, como se reconhecesse minha confissão. E ainda assim, naquele momento esmagador de desespero, havia algo mais, um lampejo de luz, tênue e distante, mas inconfundível. Era pequeno, pouco mais que uma picada de alfinete, mas perfurou o vazio como um farol. Meus olhos se fixaram nele, e, pela primeira vez, senti algo diferente de medo. Esperança. A voz falou novamente, seu tom mais gentil agora, quase terno. Para realmente me conhecer, você deve me buscar com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Não através das palavras dos outros, mas através da verdade que eu revelarei a você. Você tem coragem de buscar a verdade, Omar, mesmo que ela desafie tudo o que você já conheceu. A luz ficou um pouco mais brilhante, seu calor cortando a escuridão fria. Estendi a mão em sua direção, minha mão trêmula mal se movendo, mas foi o suficiente. Eu vou, eu disse, minha voz quase um sussurro. Eu vou te procurar. Eu vou te encontrar. No momento em que as palavras saíram dos meus lábios, a escuridão opressiva pareceu afrouxar seu aperto. Os gritos de tormento desapareceram na distância, e as correntes que prendiam o profeta Yusuf começaram a se dissolver. Seu olhar triste suavizou, e embora ele ainda não falasse, havia um brilho de algo novo em seus olhos, esperança, talvez, ou alívio. A luz ficou mais brilhante, envolvendo-me em seu calor. Não apagou as perguntas ou as dúvidas, mas ofereceu algo mais,
um caminho a seguir, uma chance de buscar e descobrir a verdade por mim mesmo. Enquanto a luz consumia o vazio, senti o peso em meu peito se dissipar, substituído por uma paz estranha e frágil. Eu não sabia o que estava por vir, mas pela primeira vez na minha vida, me senti pronto para enfrentá-lo. Acordei com uma sensação inabalável de desconforto. Não conseguia ignorar as visões como meras alucinações ou o produto da privação de oxigênio. Não, elas eram muito reais, muito profundas e exigiam uma resposta. Enquanto eu estava ali, olhando para o teto branco estéril do quarto do hospital, meus pensamentos giravam em espiral. A voz, as visões, o questionamento implacável, o que tudo isso significava? Estava-me sendo mostrado algo que eu tinha perdido a vida inteira? Era um teste, um aviso ou talvez, um convite. A enfermeira voltou, ajustando os monitores e verificando os sinais vitais, seu rosto uma mistura de profissionalismo e gentileza. Você tem sorte de estar viva, ela disse suavemente, como se estivesse ciente do peso que eu carregava. Muitas pessoas não voltam do que você passou. Eu assenti fracamente, embora suas palavras mal tenham sido registradas. Minha sobrevivência parecia insignificante em comparação com as perguntas que rasgavam minha alma. Por que eu sobrevivi? O que eu deveria fazer agora? Nos dias seguintes, conforme meu corpo começou a se recuperar, me vi me afastando do mundo exterior. Visitantes iam e vinham, amigos, familiares, colegas, mas suas vozes pareciam distantes, suas preocupações triviais. Como eu poderia explicar o que tinha vivenciado? Como eu poderia compartilhar as dúvidas que agora me dominavam, dúvidas que ameaçavam desvendar tudo sobre o que eu havia construído minha vida? Todas as noites, enquanto eu estava deitado na penumbra do quarto do hospital, eu revisitava as visões. Os ídolos, os nomes antigos, as perguntas giratórias sobre Deus e a fé, tudo se desenrolava como um filme em minha mente, vívido e implacável. Eu não conseguia me livrar da sensação de que me tinham mostrado algo crucial, algo que eu tinha perdido em meus anos de devoção. O Alcorão estava na mesa de cabeceira, um presente de um amigo bem-intencionado. Pela primeira vez em anos, hesitei em abri-lo. As palavras que eu antes recitei com confiança agora pareciam estranhas, seu significado ilusório. E se eu as tivesse entendido mal? E se a verdade fosse mais profunda, mais complexa do que eu me permiti ver? Uma noite, sem conseguir dormir, peguei o Alcorão. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria suas páginas, a escrita familiar me encarando. Mas em vez de buscar conforto, me vi procurando, desesperadamente, urgentemente, por respostas. Quem é Deus? A pergunta ecoou em minha mente enquanto eu lia, me levando a buscar clareza nas palavras que eu havia tomado como certas por muito tempo. Os dias se transformaram em semanas, e meu corpo ficou mais forte, mas minha alma permaneceu inquieta. Eu sabia que não poderia voltar para a vida que eu tinha vivido antes, para os sermões e ensinamentos que agora pareciam vazios. A verdade estava lá fora, em algum lugar, esperando para ser encontrada. E eu estava determinado a buscá-la, não importava onde ela me levasse. Pela primeira vez na minha vida, eu orei não por ritual ou obrigação, mas por desespero. Deus, eu sussurrei no silêncio da noite, mostre-me quem você é, mostre-me a verdade, seja ela qual for. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas não vazio. Estava cheio do peso de algo maior, algo que eu ainda não conseguia compreender. E naquele silêncio, senti os mais tênues sinais de esperança, uma esperança de que as respostas que eu buscava um dia seriam reveladas. Mais ensaiadas ou obrigatórias, eram cruas, sinceras e cheias de gratidão. Obrigada, Senhor, eu sussurrava, por me salvar, corpo e alma. A transformação dentro de mim era tão inegável quanto a cura do meu corpo. Comecei a ver o mundo com novos olhos, cada momento um presente,
cada encontro uma oportunidade de refletir a graça que havia recebido. No entanto, o caminho à frente não estava isento de desafios. Minha decisão de seguir a Cristo foi recebida com confusão e raiva pela minha família. A voz do meu pai tremeu de descrença quando ele disse: "Como você pôde abandonar tudo o que lhe ensinamos? Tudo o que defendemos?" Minha mãe chorou silenciosamente, incapaz de encontrar meus olhos. Amigos que eu conhecia há anos se distanciaram, alguns me acusando abertamente de traição. Doeu profundamente, mas encontrei força naquele que me chamou. O padre James se tornou um guia constante durante esses tempos turbulentos, lembrando-me das palavras de Jesus: "Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus." Eu me agarrei a essas promessas, sabendo que o custo da minha nova fé valia a pena. Lentamente, comecei a reconstruir minha vida, desta vez sobre uma base que não poderia ser abalada. Compartilhei meu testemunho com cautela no início, mas, ao ver vidas sendo tocadas pela verdade, minha coragem cresceu. Um dia, fiquei diante de uma pequena congregação em uma igreja modesta, contando minha jornada, a escuridão, as visões, a voz que havia destruído minhas certezas. Eu estava perdido em meu próprio entendimento. Eu disse a eles: "Mas Deus, em sua misericórdia, me levou à luz. Ele me mostrou que a verdade não é um conceito, mas uma pessoa, e seu nome é Jesus." O público sentou-se em atenção, alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um jovem se aproximou de mim depois, sua voz tremendo enquanto ele disse: "Eu também estava procurando por respostas." Sua história me deu esperança. Foram momentos como esses que me lembraram porque eu tinha recebido uma segunda chance na vida, não apenas para viver para mim, mas para apontar aos outros a verdade que eu havia encontrado. Os sonhos do profeta não me assombravam mais, eles se tornaram uma fonte de encorajamento. Neles, ele continuou a falar, não com tristeza, mas com alegria. "Vocês estão andando na verdade agora," ele disse uma noite, sua voz cheia de calor. "Continuem a buscar, amar e proclamar." Anos se passaram desde aquela jornada transformadora. As cicatrizes do meu passado permanecem, mas elas não são mais uma fonte de vergonha, elas são um testemunho da graça que me redimiu. Meu relacionamento com minha família ainda está tenso, mas eu oro por eles diariamente, confiando que o mesmo Deus que me perseguiu alcançará seus corações em seu tempo perfeito. Todas as manhãs, quando abro minha Bíblia e caio de joelhos, lembro-me da pergunta que deu início a tudo: quem é Deus? Agora sei a resposta, não apenas intelectualmente, mas com cada fibra do meu ser. Ele é meu Criador, meu Redentor e meu companheiro constante. Enquanto eu tiver fôlego, declararei seu nome ao mundo. Minhas orações não são mais gritos de desespero, elas são cheias de gratidão. A jornada que percorri não foi sem custos. Minha família, especialmente minha filha, lutou para aceitar minha transformação. Ela estava com raiva e se sentiu traída, acusando-me de abandonar minha fé e me afastar do meu papel como irmã. Foi profundamente doloroso, mas eu sabia em meu coração que o caminho que havia escolhido era o da verdade. Rezo diariamente por sua compreensão e pela cura do nosso relacionamento. Com o tempo, alguns relacionamentos começaram a se consertar, embora outros permaneçam tensos. Mesmo assim, não tenho mais medo de ficar sozinha, pois encontrei algo muito maior. Hoje, compartilho minha história não para convencer ninguém, mas para dar testemunho da transformação que é possível quando buscamos a verdade com o coração aberto. Minha vida agora é um testamento de graça, perdão e o poder da fé. Não afirmo ter todas as respostas, mas sei disso: a paz que sinto, a alegria que preenche meus dias, é diferente de tudo que já conheci. Se minha história tocou você de alguma forma, obrigado por ouvir. Convido você a curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para mais histórias incríveis de transformação e fé.
Confira nossos outros vídeos para mais jornadas inspiradoras e lembre-se, buscar a verdade sempre vale a pena.